E aí, como é que você tá? Eu sou Edgar Salles aqui e nessa aula você vai compreender, você vai aprender quais são as 3 fases do crescimento profissional e o que é que você pode fazer? Como é que você pode dobrar as chances de você ser promovido? Eu não sei se você trabalha numa empresa como funcionário, eu não sei se você é o dono de um negócio, se você está começando a tua carreira profissional agora. Eu não sei em qual fase que você está na sua vida. O que eu sei é que se você quiser aumentar, dobrar, triplicar, quadriplicar as chances que você tem de ser promovido, de se destacar, de ter reconhecimento, de aumentar os teus ganhos financeiros, se você quiser dobrar isso tudo, você precisa dominar algumas habilidades que estão relacionadas à tua área comportamental. E é exatamente o que você está ouvindo agora. São os teus comportamentos que determinam aonde você vai chegar. Habilidades técnicas, as famosas hard skills que o mercado tanto fala, elas são valiosas e importantes e elas determinam se você vai entrar em determinada posição ou não. A tua habilidade de fazer as coisas determina em qual cargo que você entra, em qual nível que você joga. Porém, os teus comportamentos, a tua habilidade de foco, a tua habilidade de se manter disciplinado a médio e longo prazo, a tua capacidade de se concentrar numa única coisa, entregar projetos, de ir fundo, de ter mais velocidade que as pessoas, isso tudo está relacionado ao seu comportamento. São os teus comportamentos que mantêm as portas abertas. São os teus comportamentos que mantêm você dentro do jogo, dentro do mesmo ambiente profissional e faça com que você se destaque, se torne um líder, seja promovido, ganhe mais dinheiro. Ok? Então eu vou ensinar para você. Então nessa aula você vai aprender como é que você pode dobrar as suas chances de ser promovido, ok? Então eu quero que você entenda inicialmente o seguinte, existe um problema. Toda vez que você, pensando em crescimento profissional, pensando em promoção, toda vez que você vai entrar numa empreitada onde você vai se destacar e vai ser promovido, você vai se deparar com algumas barreiras. As pessoas que são fracassadas falam assim, eu não sou promovido porque eu tenho um teto que me limita no meu trabalho, existe uma concorrência desleal, sempre tem um puxa-saco, eu sei, entendo e existe tudo isso, mas isso não é um impedimento para ninguém, nunca foi, porque o mundo é dessa forma e sempre será. A questão é que essas barreiras estão relacionadas aos seus comportamentos e eu vou te mostrar quais são essas 3 barreiras. Segundo, existe uma solução e essa solução eu dei o nome de hiperfoco. É você ter a capacidade de você despender toda a tua energia para uma única coisa dentro de uma janela de tempo que faz com que você se destaque a um ponto que se torne inevitável das pessoas reconhecerem tudo aquilo que você está fazendo. E terceiro, eu vou trazer para você um plano, uma estratégia de impacto que eu chamo de o ano de 12 semanas. Então, vamos começar pelo problema. Quais são as 3 barreiras de toda e qualquer promoção? Falta de foco, distrações constantes e ausência de estratégia. Eu vou começar pela falta de foco. Entenda o seguinte. Hoje existe uma quantidade exacerbada de não só de pessoas, tá? Mas de coisas que estão querendo levar a nossa atenção embora. Basta você entrar no teu Instagram, no teu celular, no teu WhatsApp, que você tem lá diversos grupos clamando pela sua atenção. Aí você entra nas tuas redes sociais, Instagram, TikTok, qualquer elas que seja, LinkedIn, enfim, todas as inúmeras que existem por aí. E aí sempre vai ter ali uma notificação pulando, alguém que curtiu tua foto e isso tudo vai levando a tua atenção embora. E quando a minha atenção, quando a sua atenção, ela vai diluindo, ela vai diminuindo ao longo do tempo, isso faz com que você não tenha energia para você empilhar a quantidade de atividades que você precisa para crescer, se destacar e ser promovido. Então, a primeira barreira é a falta de foco. A segunda barreira são as nossas distrações constantes. Pô, a gente vive numa era onde a gente tem a atenção completamente fragmentada. O ser humano tem dificuldade. Olha só, eu estou falando isso porque eu passo por essa dificuldade. Às vezes, eu pego meu celular, por exemplo, e eu vou falar assim, eu entro no meu WhatsApp para fazer determinada coisa, falar com determinada pessoa. Uma hora que você abre o celular, tem uma notificação, você clica naquela notificação e vê ela, a hora que você sai dela, você fala assim, para que eu peguei o telefone mesmo? E você esquece do motivo daquilo que você ia fazer. Isso é atenção fragmentada, celular, rede social, notificação. Isso tudo está consumindo a nossa atenção. E entenda que a nossa capacidade de atenção nas coisas ela é limitada. E existem tantas competições pela nossa atenção, pelo nosso foco, que se você não souber tratar, não souber lidar com isso,
você vai se dar mal na tua vida profissional. E por último, existe um outro grande problema, que é a ausência de estratégia para você poder crescer profissionalmente. Olha só, entenda que trabalhar duro não é o mesmo que trabalhar de forma estratégica. Eu conheço muitas pessoas que são bons trabalhadores, trabalhadores honestos e trabalham duro, mas passam 5, 10 anos e eles não são promovidos. Você conhece alguém assim? Talvez, até você talvez seja essa pessoa. Trabalha pesado, trabalha duro, é uma pessoa honesta, só que às vezes não é você que está crescendo profissionalmente, porque precisa de estratégia para você poder ser promovido, crescer e se destacar. E uma outra coisa importante é de não saber priorizar quais são as tarefas que realmente trazem resultados. Muitas pessoas se mantêm ocupadas, mas são poucas as pessoas que elas fazem as coisas que precisam ser feitas. São poucas as pessoas que trabalham em cima das coisas que precisam ser trabalhadas. Existe a atividade certa para determinado resultado e as pessoas elas estão fazendo atividades aleatórias e muitas vezes gastando tempo e energia, não são produtivas, acreditando que vai dar resultado. Então essas são as 3 barreiras que impedem uma pessoa de ser promovido. Só que o problema é que isso gera um impacto muito grande. Primeiro na sua carreira, depois nos seus negócios e depois na sua vida. Olha só, quais são os impactos dessas 3 barreiras na carreira? Primeiro, falta de foco e distração. Isso impede com que você seja percebido como um profissional de alto desempenho. Olha só na tua empresa, onde você trabalha, ou dentro do teu mercado. As pessoas que crescem e se destacam são pessoas de alto desempenho. Elas não têm alto desempenho à toa. Não é à toa que isso acontece na vida das pessoas. Esse é o primeiro impacto que causa. Segundo, promoções tardias ou promoções perdidas. Às vezes aparece um cargo, às vezes aparece uma posição que você deveria ocupar. Só que por falta de foco, por falta de disciplina, por falta de gestão de tempo e uma série de outras coisas, você não consegue ocupar aquela posição. E isso, obviamente, vai impactar na tua vida profissional. Isso, obviamente, vai impactar na tua vida pessoal. Isso vai impactar nos seus relacionamentos. Tá ok? Depois, nos negócios, como é que não conseguir resolver essas barreiras vai impactar nos teus negócios? Empreendedores que enfrentam sempre o dilema de faz tudo ao mesmo tempo. Cara, tu já viu profissionais? Não são só empreendedores. Eu coloquei aqui empreendedores, mas são profissionais que eles acham que precisam fazer tudo ao mesmo tempo. Isso não funciona. Isso não faz com que você tenha atenção e energia o suficiente para você conseguir se descolar da maioria. Sem uma estratégia clara, as pessoas elas ficam presas dentro de uma corrida da roda dos ratos. Já viu o ratinho correndo ali? Ó? Ele corre, ele não sai do lugar. Ele executa uma série de tarefas todos os dias, repete, mas aquilo que ele está repetindo não está levando ela para lugar nenhum. Porque ela não resolve os problemas que ela tem de falta de foco, problema de distração. E na vida pessoal, isso como é que gera impacto? Relações desgastadas, relações profissionais desgastadas, relações pessoais dentro de casa com família desgastadas. Isso gera burnout, isso gera ansiedade, isso gera uma sensação de impacto. Então, enquanto você não der conta de você resolver essas 3 barreiras, de você ajustar o teu foco, de você arrumar, de você organizar todas essas 3 coisas que eu trouxe aqui para você, distração constante, ausência de estratégia, falta de foco. Se você não arrumar isso daqui, eu sinto lhe dizer que vai entrar ano, vai sair ano e você vai continuar fazendo sempre a mesma coisa. Eu quero que você se responda agora. Qual que é a sensação, qual é o sentimento que você talvez possa ter de ver outras pessoas sendo promovidas quando você deveria ser essa pessoa? Não é uma situação frustrante? Não é algo que talvez quando você observa você fala assim, pô, fulano tem muito menos habilidades do que eu, só que é ele que está decolando, é ele que está sendo promovido, é ele que está fazendo as viagens que eu gostaria de fazer, é ele que está tendo o estilo de vida que eu gostaria de ter, conquistando as coisas que eu gostaria de conquistar. E nada contra as pessoas crescerem, só que está na hora de você crescer. Então você precisa sim resolver essas 3 barreiras para você ser promovido. Depois, segundo ponto, a solução. A solução é o hiperfoco. E eu dei o nome de hiperfoco, a chave secreta para a produtividade extrema. Olha essa frase que eu quis trazer de John Rockefeller. Não tenha medo de desistir do bom para conquistar o ótimo. Existe um livro do Jim Collins que o livro chama Do Bom para o Ótimo. Esse livro não tem tradução em português. Ele chama Too Good
to great. São estratégias de impacto, e eu gosto muito dessa frase, por isso que eu quis citar. Ele fala a mesma coisa que John Rockefeller. O bom é inimigo do ótimo. Se você se prender num bom trabalho, você nunca vai ser um ótimo profissional. Se você ficar pensando em apenas bater meta, se você só bater meta, isso vai te afastar da excelência. Se você se preocupar só com o que pedem para você fazer e entregar apenas o que te pedem para fazer, você não vai se destacar, você não vai liderar, você não se tornará uma pessoa digna de promoção. Porque bater meta, não só nos dias de hoje, mas há muito tempo, bater meta é básico. Primeiro, que profissional que não bate meta não aguenta 3 meses no mesmo emprego, fica pulando de galho em galho. Segundo, o profissional que só bate meta, ele até está, entre aspas, garantido no trabalho dele. Entre aspas, porque hoje bater meta não é nem mais o piso. Você precisa superar as expectativas. E superar as expectativas é ir muito além daquilo que lhe é pedido e ir muito além do resultado que você precisa entregar. Você precisa pensar com uma cabeça mais ampla dentro do seu trabalho, para que você se torne um profissional muito mais valioso onde você trabalha. E é isso que o hiperfoco faz por você. E o que é hiperfoco? Talvez você esteja se perguntando. Hiperfoco é a capacidade que você tem de eliminar toda e qualquer distração, concentrar de uma forma intensa, 100% presente, com todas as tuas forças, dentro da estratégia de maior impacto para você gerar um resultado no menor tempo possível. Isso é hiperfoco. É como se fosse uma lupa. Eu não sei se você já brincou disso quando você era criança, eu fazia muito isso. Eu tinha uma lupa, pegava um papel sulfite, uma folha, e ali eu pegava e ficava com ela parada. E aí a lupa, na hora que batia o sol, na lupa ela focalizava um pequeno ponto na folha. E se você deixar a lupa paradinha, aquela energia do sol, a hora que ela faz aquele pequeno ponto ali, começa a esquentar e você põe fogo no papel. Isso é hiperfoco. Você pegou uma lupa que tem a capacidade de aumentar o foco das coisas e deixou ele parado numa única coisa. Esse é o convite que eu tenho para você. Para você aprender a hiperfocar nas coisas que verdadeiramente importam. Por que é necessário, por que é importante você entrar em hiperfoco? Primeiro, que hoje a nossa atenção é fragmentada. Então, se você não aprender a desfragmentar essa atenção que está sendo perdida e canalizar ela para uma única coisa e colocar todo o teu empenho, a tua vida não vai mudar. Segundo, para você crescer nos teus negócios, para você crescer na tua carreira, você precisa aprender a se concentrar nas ações, nas estratégias e nas rotinas que realmente trazem resultados reais. É isso que você precisa fazer. E como é que o hiperfoco pode resolver os problemas da sua carreira? Primeiro, o hiperfoco ele vai eliminar a sensação de bem-estar. Sabe aquela coisa, estou ocupado demais para fazer isso? Isso não pode existir. O estou ocupado demais, ele só deve existir nas coisas que não trazem o resultado. Então, se pergunte o seguinte, isso que estão me pedindo para fazer, me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Essa resposta você tem que ter na ponta da língua. Porque se determinada atividade afasta você dos teus objetivos, entenda que você não deveria estar fazendo ela, você deveria delegar ela. Enfim, isso é um pouco mais profundo no assunto. Isso tá dentro do meu método do hiperfoco, a chave secreta da produtividade extrema. Lá eu te ensino todo o passo a passo detalhado de tudo isso que a gente está falando, mas basicamente isso é o que você precisa fazer. Então o hiperfoco, ele ajuda a você eliminar a sensação de você estar ocupado demais no seu progresso. Segundo, ele vai reduzir a exaustão mental causada por distrações. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de atenção limitada. Ao longo do dia, essa capacidade ela vai diminuindo. Isso eu chamo de espaço atencional. A capacidade da nossa atenção, logo quando a gente acorda, ela é maior. Ao longo do dia, quando vai passando, a gente vai usando a nossa atenção, nosso foco, nossa energia, nossa disposição. Essa capacidade de atenção, ela vai diminuindo. Existem estratégias para você ao longo do dia fazer com que ela se expanda. Ela não vai voltar
como na hora que você acordou, porque você teve uma noite inteira de descanso. Mas existem estratégias que você pode fazer com que ao longo do dia a tua capacidade de atenção aumente um pouco mais do que ela aumentaria se você não tivesse essas estratégias. Então ela reduz, né, o hiperfoco, a ferramenta hiperfoco, ela reduz a capacidade, ela reduz a exaustão mental causada por distração. Depois ela aumenta a sua visibilidade no trabalho e no mercado. Olha só, eu volto a dizer o que eu já falei um pouco mais no começo dessa aula. As pessoas que crescem, elas não crescem por acaso. E elas crescem por causa do comportamento que elas adotam. E o comportamento de pessoas que crescem e são produtivas de verdade, que entregam resultado para valer, elas têm um comportamento de foco numa única coisa, aí ela sai de uma coisa e vai para outra, aí ela joga no jogo do all-in, é tudo ou nada. Eu vou fazer isso com toda a minha energia e depois desse projeto eu pulo para o próximo. E aí você vê a vida dessas pessoas avançando, elas conquistando o crescimento profissional que ela deseja e, por consequência, a vida pessoal que ela quer. E, por último ponto, para você acelerar o crescimento dos teus negócios. Existe algo que eu chamo de... não sou eu que chamo, na verdade, mas existe uma coisa que chama intraempreendedorismo. Você precisa trabalhar com a cabeça de dono dentro do negócio que talvez não seja seu. Se você trabalhar com essa mentalidade, você vai começar a perceber que existem sempre dois tipos de profissionais. Eu até trouxe aqui, os dois profissionais. Existe um profissional que é o profissional que ele vai olhar para a situação e ele vai fazer aquilo que é pedido para ele fazer. Existe um segundo profissional. Eu vou contar uma historinha para resumir isso aqui que eu estou falando. Teve dois profissionais, entraram, os dois trabalhando no primeiro dia, os dois. Chegou o chefe e falou assim, desce ali na banquinha e me compra uma dúzia de banana. E aí o cara foi lá, desceu na banquinha, cara, o chefe deu dinheiro para ele. Aí ele foi lá, desceu na banquinha de banana, não tinha banana. Ele voltou, devolveu o dinheiro pro chefe e falou assim, não tem banana. Ele, ok. Chegou pro segundo funcionário, os dois tinham acabado de ser contratados. Chegou pro segundo funcionário, recém-contratado, deu o dinheiro para ele, desce lá na banca e compra uma dúzia de banana. E esse cara desceu pra banca. E chegou lá, não tinha banana. Ele trouxe outras 2 ou 3 frutas diferentes da banana e chegou para o chefe e falou assim, olha, não tinha banana, mas eu tomei a liberdade de trazer maçã, eu trouxe kiwi e eu trouxe pêssego. Tá aqui as frutas, mas eu também tomei a liberdade e eu peguei o contato da banca lá de baixo, aqui está o WhatsApp deles, para caso você queira, antes você poder se antecipar. Eu não preciso nem te responder. Eu não preciso nem te falar. Qual dos dois profissionais nessa história ridícula, mais real dentro do mundo corporativo, dentro do mundo dos negócios? Qual desses dois profissionais é muito mais valioso para esse líder, para esse chefe ou para a empresa? O primeiro ou o segundo profissional? Você entende? Nunca vivemos numa era tão simples e tão fácil de se destacar da multidão, porque as pessoas elas estão se baseando pelo mínimo e não pelo máximo. O que eu estou querendo dizer para você é se baseie, se balize sempre pelo máximo. E para você se balizar pelo máximo, você precisa entregar o máximo de si. Para você entregar o máximo de si, você precisa entrar em hiperfoco. Agora eu quero te mostrar a estratégia de impacto para você construir autoridade e reconhecimento. É a implementação daquilo que eu falei lá no começo da aula, que eu chamo do ano de 12 semanas. Existem 8 passos para você implementar o ano de 12 semanas. E eu quero que você se concentre e preste muita atenção no que eu vou falar agora. Primeiro passo do plano de 8, primeiro passo dos 8 passos do ano de 12 semanas. Você precisa se concentrar em apenas um único objetivo. Nada mais. Escolhe um objetivo que seja na sua vida pessoal ou profissional. Mas vamos tratar de vida profissional. Pega um objetivo profissional. Eu quero ser promovido. Esse é o teu objetivo. O resto não existe mais. Então, não queira trabalhar com múltiplos objetivos ao mesmo tempo. Você pode trabalhar com multitarefas, não ao mesmo tempo, uma de cada vez. Mas todas as tarefas precisam, no final de uma jornada de tempo, te levar para um único objetivo, um único resultado. Então, a primeira pergunta é, qual é esse objetivo? O que você vai correr atrás?
Qual vai ser o prêmio? Qual vai ser a conquista? Um único objetivo. Segundo passo, você precisa estabelecer as rotinas. Um filósofo muito antigo, já falecido, chamado Jim Rohn, ele dizia assim: você só precisa fazer de 3 a 6 coisas todos os dias para você conquistar tudo o que você quiser na vida. É lógico que essas 3 a 6 coisas estão relacionadas com o teu objetivo. Então, se o seu objetivo é ser promovido no seu trabalho, para você aumentar os teus rendimentos, entenda que aumentar os teus ganhos é a consequência de você ser promovido. Entenda que existe uma rotina nova que você vai precisar adotar. Porque o que você fez para chegar onde você chegou na vida até hoje não é o que vai te levar para o próximo nível, para a próxima promoção, para a próxima conquista. Você precisa fazer coisas novas. Então eu quero que você descubra qual é a rotina que você precisa implementar para você ser promovido. Quais são as 3, 6 coisas que, se você fizer todo santo dia, no final de 30 dias, 60 dias ou 90 dias, uma janela de hiperfoco dura 90 dias, que são 12 semanas. Dá para realizar objetivos de um ano dentro de 12 semanas? Sim, é completamente possível. Só que precisa estar muito claro quais são as rotinas. E rotinas são atividades diárias, coisas que você precisa fazer todos os dias. Além dessas atividades rotineiras, existem também atividades, tarefas que são aleatórias, que talvez você vá ter que fazer 1, 2, 3 vezes e depois não vai precisar mais fazer aquilo. Sim, existe. Você precisa identificar todas essas atividades antes de começar a tua jornada de hiperfoco. Então, primeiro, qual é o objetivo que você vai correr atrás? Segundo, quais são as 3 a 6 rotinas que, se você executar elas todos os dias, você vai conquistar o teu objetivo? Terceiro passo, você precisa alinhar o ecossistema. E alinhar o ecossistema está relacionado com você conversar com as pessoas na sua volta. Ou seja, você vai precisar alinhar o ecossistema com a tua casa, com a tua família. Se você é casado ou casada, se você tem um parceiro ou uma parceira, você vai precisar chegar para a tua família e falar assim: família, estou pleiteando uma promoção no meu trabalho, porque eu quero ser reconhecido, eu quero ganhar mais, eu quero liderar, eu quero me destacar, eu quero me sentir poderoso, um profissional poderoso, um profissional forte. E eu vou entrar numa janela de hiperfoco de 90 dias. Você vai precisar conversar com as pessoas na sua casa, porque você vai precisar aprender coisas novas, fazer coisas novas. Existe uma série de coisas novas que você vai precisar fazer. Isso vai tirar você da zona de conforto? Vai. Isso vai fazer com que você mude a tua rotina com as pessoas mais próximas na sua casa? Sim. Só que existe um alinhamento que você precisa fazer. E esse alinhamento, se você é funcionário, ele é com o teu chefe, com o teu líder. Se você trabalha com vendas, talvez você tenha que fazer isso com os teus clientes. Se você é dono de um negócio, você tem que fazer isso com a tua equipe. Enfim, você precisa chegar com algumas poucas pessoas estratégicas. Por exemplo, o teu chefe. Você precisa chegar para ele e fazer a seguinte pergunta: fulano, o que é que eu preciso fazer para eu me destacar e ser promovido? Quais são os resultados que eu preciso entregar? Não adianta você tirar da tua cabeça o que é que você tem que fazer. Se existe alguém que tem essa resposta, esse alguém é o teu chefe, esse alguém são os teus clientes, esse alguém é o próprio mercado que você atende com a tua habilidade. Você compreende isso? Então, isso é o que eu chamo de alinhar o ecossistema. Depois, o quarto passo, você precisa descobrir quem são os teus sabotadores. Os teus sabotadores são os teus ladrões de atenção. Eu, durante algum tempo atrás, um grande sabotador que eu tinha era esse bendito Instagram. Eu resolvi esse problema. Eu parei de seguir um monte de gente que eu seguia, eu coloquei limitador para ele. Teve um tempo que eu desinstalei o aplicativo do celular, quando eu estava num período de estudo muito profundo. O Instagram, eu não estava publicando nada no Instagram, ele me atrapalhava. Eu desinstalei o aplicativo do meu telefone e depois eu voltei a instalar, porque ele me atrapalhava. Então aqui eu já estou te entregando o quarto e o quinto passo, porque a hora que eu descubro qual é o sabotador, o que é que me atrapalha? Pô, você gasta muito tempo com Netflix, vendo muita série? Pô, desinstala o Netflix. Ah, mas e a minha família vai reclamar? Cara, tu não alinhou o ecossistema com a tua família? É por uma breve janela de tempo
vai valer um resultado muito melhor lá na frente. Então, para cada sabotador que você encontrar, você precisa neutralizar a ação dele. No meu caso, o sabotador era o Instagram. Eu deletei o Instagram do meu celular para eu não entrar mais nele. Eu não entrava pelo computador, porque eu não entro no Instagram pelo computador. Mas eu fazia isso. Então, eu não sei qual é o teu sabotador. Descobre o que é que está roubando a tua atenção e o teu tempo. O que é que está roubando a tua produtividade? Descobre isso e neutraliza ele. E aí você vai para o sexto passo. O sexto passo, você precisa encontrar um guardião. Um guardião é uma pessoa que vai tomar conta de você no sentido de encontre alguém que você tem que prestar conta. Não pode ser um ursinho carinhoso, tem que ser alguém que faca na caveira no sentido de a pessoa vai te cobrar. E quando ela te cobrar, vai te incomodar. Porque é alguém que quer o teu bem, quer o teu crescimento. E aí o sexto passo, você vai precisar girar uma alavanca. A alavanca de dor e a alavanca de prazer. Nosso cérebro é movido por dor e prazer. Então como é que você coloca uma alavanca de forma inteligente? Primeiro você vai chegar para o teu guardião e falar assim, fulano, eu estou numa janela de 90 dias onde eu estou buscando uma promoção no trabalho. Para eu ser promovido, eu preciso fazer isso. E você tem a tua rotina que você já estabeleceu lá atrás, que foi o segundo passo. Na hora que você conversar com o teu guardião, você vai falar assim para ele, cada vez que eu furar essas coisas que eu estou falando, eu vou te pagar 50 reais. Pergunta, pô, toda vez que você falhar, você vai querer pagar 50 conto para alguém, pro teu guardião? Não, você não vai querer pagar esses 50 reais pro guardião. Ou seja, só que você vai ter que honrar a tua palavra. Eu acho que você, homem e mulher, é o suficiente para honrar com a tua palavra. Então, uma vez tua palavra empenhada, falhou, paga 50 pila para a pessoa. Talvez isso aconteça uma ou duas ou três vezes? Sim. Só que depois da primeira vez, você fala assim, cara, eu não quero pagar 50 reais para ninguém, eu quero esse dinheiro para mim. Então isso vai gerar uma alavanca de dor. Porque quando você falhar naquela atividade, você está mostrando para o teu cérebro que aquele comportamento é ruim. E da mesma forma que quando você cumprir tudo que você determinou que faria dentro da semana, pega os mesmos 50 pila que você pagaria se você tivesse falhado e faz alguma coisa de útil para você. Vai passear, se dá um presente, porque você está mostrando para o teu cérebro, você está treinando. A alavanca serve para treinar o cérebro. Você está mostrando para o teu cérebro naquele momento. Quando eu cumpro a minha rotina, quando eu faço tudo que eu disse que eu faria, eu me dou um presente. Quando eu me dou o presente, eu mostro que aquilo é bom. Quando você mostra que aquilo é bom, o teu cérebro busca mais daquilo e você instala de forma mais fácil alguns hábitos, ok? E último passo, haja massivamente. É na ação massiva que você vai se destacar das pessoas e eu coloquei 10x porque você tem que fazer 10 vezes mais do que as pessoas fazem. Se você trabalha fazendo ligações, por exemplo, faça 10 vezes mais ligações do que os seus colegas de trabalho ou do que sua concorrência. Só existe uma forma de você se destacar de uma forma abrupta. É você fazendo 10 vezes mais do que as pessoas fazem. As pessoas elas não trabalham pelo seu máximo, as pessoas trabalham pelo seu mínimo. Que você seja alguém diferente, não trabalhe pelo mínimo, trabalhe pelo máximo. Pensa nisso. Eu deixei uma nota aqui, ó, pense nisso. Quem são as pessoas que são chamadas para liderar projetos estratégicos? Quem são as pessoas que recebem elogio em público no trabalho? Quem são as pessoas que têm portas abertas em todos os lugares, promoções, convites? Isso não acontece de forma aleatória, isso não acontece à toa. As pessoas que recebem convites constantes para ir para outras empresas, que recebem promoções, que tem projeto novo, chama fulano, ele dá conta, são pessoas que elas agem de forma massiva, são pessoas que de forma inconsciente, elas passam todos esses passos, tem objetivo, tem rotina, alinha com o sistema, ela sabe o que atrapalha ela neutraliza o sabotador, ela tem alguém que ela presta conta, ela tem alavanca, ela se premia, ela tem alavanca de dor, porque também não cumprir o que você disse e se punir com isso é uma forma de você mostrar para o teu cérebro que não é o caminho. Ela passa por isso, nem que seja de forma inconsciente. Só que você tem todo esse conhecimento agora de forma consciente. Agora, se você quiser liberar todo o seu potencial, parar de se auto-sabotar, ser muito mais produtivo, entrar em hiperfoco da forma certa, realizar os teus objetivos que levariam um ano, dentro de 12 semanas. O lugar que você precisa estar é dentro do Mestres da Produtividade e o link está aqui na descrição. Um forte abraço e eu te vejo lá.